Eu tenho dito até que a Constituição tem uma certa longevidade porque ela conseguiu amalgamar, né, misturar os princípios liberais com os princípios sociais. Você veja, 2 exemplos de princípios liberais: a iniciativa privada, a proteção da propriedade, os direitos individuais, mas ao mesmo tempo estatuiu os chamados direitos sociais. Você sabe que o direito à férias, 13º, auxílio maternidade, etc., antigamente ficava na legislação infraconstitucional. Agora vieram todos para o texto constitucional. A saúde é direito de todos e dever do Estado. A educação é direito de todos e dever do Estado. Quando você verifica o direito à alimentação e o direito à moradia, são direitos sociais. Portanto, este amálgama, essa mistura entre os direitos liberais e os direitos sociais é que estão permitindo uma certa longevidade do texto constitucional. E esses direitos econômicos sociais têm uma diferença fundamental em relação aos outros 2 direitos, aos direitos civis e políticos. Por quê? Porque os direitos civis e políticos, eles satisfazem pelo mero exercício. Eu vou votar, ninguém pode me impedir de votar. Eu vou viajar, ninguém pode me impedir de viajar, o direito de ir e vir. Ou seja, independe de uma prestação daquele que vai sofrer o meu exercício de direito. Já os direitos econômicos sociais dependem do quê? Da capacidade do Estado de pagar e satisfazer os direitos econômicos sociais. Quais são? Direito à habitação, alimentação, à saúde, etc. E aí surge um outro problema subsequente. A capacidade de pagar? Com o voto universal, nos parlamentos, os beneficiários dos direitos econômicos sociais passaram a ser representados. Ou seja, começaram a ser votados. Tem representação. É daí porque alguém disse que, em face dessas circunstâncias, a democracia entrou em déficit. Porque a maioria que está nos parlamentos seriam representantes dos beneficiários. E não daqueles que davam recursos para o Estado. E aí está o problema que nós temos hoje. O Brasil é constitucionalmente uma social-democracia com viés de esquerda. Ao Estado compete tudo, ao Estado compete a gestão de quase tudo, ao Estado compete o bem-estar da nação em todas as suas dimensões, ao governo federal. Então criaram uma demagogia enorme em torno de direitos individuais e coletivos, mas na realidade o que eles criaram foi um Estado em que dividiu-se a sociedade em uma sociedade privada e sociedade pública. A sociedade no setor privado só tem um direito, ou obrigação, aliás, não direito, obrigação de pagar o imposto. Enquanto que o setor público tem todos os privilégios. Então, ó, a gente acabou de assistir esse primeiro trecho, esse do 2º episódio, a gente já viu várias personalidades interessantes aí. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí, Cara, Lucas. o contexto desse trecho no episódio de hoje é o seguinte, eles estão discutindo se a Constituição de 88 é boa ou ruim. E aí o Michel Temer, ele traz um ponto. Qual é a retomada, né? Nós temos 7 constituições na história brasileira. Não é lá um número muito motivador. Na história republicana, ou seja, sem império, nós temos 6. Dessas 6, a nossa é a segunda mais longeva, mais duradoura, tá? E se considerar a do Império também, a nossa é a terceira. Então, a do Império durou lá 60 e poucos anos, a da Primeira República durou 41 anos, e 41, 42, e essa nossa aí está com 34, 30 e... 88 é 34. 34, né? Vai fazer 34. Vai fazer 34 anos de idade aí. 5 de outubro. Fiz uns cálculos arriscados aqui, eu devia ter mais bem decorado esses números. Bom, e aí qual é a discussão? Naturalmente, num país que tem 7 constituições e essa é a terceira mais longeva, não é como se tu tivesse a maior autoestima de que ela é uma Constituição que não vai ser rompida, né? E quando aparece crise entre os 3 poderes, desarmonia, vários problemas, etc. e tal, a gente acaba tendo um desafio, que é, e aí, essa Constituição presta para o país, em resumo, né? E aí nós temos vários entrevistados que defendem que sim. Então, o Michel Temer tem um ponto de vista muito interessante ali, que o motivo dela durar tanto, no sentido do recorte brasileiro, do sentido que ela durar tanto, é o fato dela congregar direitos liberais, como direito à propriedade, direito à vida, etc., com direitos sociais, saúde, educação, direitos trabalhistas. Para outros, isso é um absurdo. Como o Ricardo Gomes e o Modesto Carvalhosa colocam ali, cara, isso aí, na verdade, é plano de governo dentro da Constituição, entendeu? Você tem que sustentar isso. E o Nelson Jobim, que é um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, faz uma provocação, fala, beleza, você coloca tudo isso lá, mas dá para pagar? Uhum. E aí ele tem de um jeito elegante, ele coloca uma interpretação que talvez a democracia tenha entrado em déficit, porque como a Constituição
cria todos esses direitos, a maior parte dos representantes no parlamento estão falando a favor desses direitos e não dos que estão pagando. E aí isso cria um déficit democrático e tal. Então é uma polêmica leve que começa no segundo episódio sobre... Começar devagar aperitivo. aqui. Um aperitivo, sobre se a Constituição devagar. de 88 tem salvação, mas é uma conversa interessante, né? A gente não pode tratar como se fosse proibido conversar sobre isso, né? Sim. Então, De maneira alguma. Mas, posso? Por favor, já ia puxar você agora. Porque o que acontece? Quando você entra no ambiente docente, universitário, o que os professores difundem? Constituição moderna, Constituição, apesar de prolixa, ela traz de maneira muito necessária a salvaguarda dos direitos sociais. Eles não estão preocupados em criar um debate com os alunos a respeito da relevância dos direitos sociais no ambiente constitucional. É uma verdade posta, é uma verdade inquestionável, aceita e acabou. Não existe na docência, no ambiente universitário, o questionamento. E isso me incomoda muito. Não só na PUC, mas em vários outros ambientes que eu participei. Então, quer dizer, os alunos já recebem essa carga ideologizada de que, escuta, isso daqui é ótimo. Não, você vai questionar o que é ótimo, ao invés de problematizar o que vocês fizeram aqui no documentário, que é o seguinte, quem paga a conta? O Ives Gandra, eu lembro que eu vi, isso daí faz uns 14 anos, numa entrevista para o Jornal da Manhã, que eu estava ouvindo no carro. O Ives Gandra falando, o direito social não tinha que estar na Constituição, tinha que estar no ordenamento infraconstitucional. Porque a realidade econômica de um país muda. E se você tem uma cláusula, uma norma constitucional, ela está lá, ela não muda. A lei você revoga, a lei você tem quórums definidos na Constituição, dentro do Congresso, para revogar. Então, se o país está passando por uma situação de crise, está passando por uma situação de prosperidade, você pode ampliar ou reduzir direitos sociais. Agora, quando eles estão na Constituição, o quórum é muito, muito maior. Está falando 3/5 em 2 turnos das 2 casas. Quer dizer, isso é difícil você ter esse quórum, né? E isso acaba sendo um problema para qualquer país, principalmente o Brasil, que está em desenvolvimento. E daí também gera uma falsa promessa. Então as pessoas leem a Constituição e falam direito à moradia. O que é o direito à moradia? O que é a saúde é direito de todos e dever do Estado? O que é isso? Então, quer dizer, a gente está falando de uma saúde ubíqua, uma saúde universal. Eu vou atender, então, por meio do SUS, todo mundo. Então tá, o cara se meteu numa briga de bar, tomou um tiro no peito, passou pela mandíbula. Eu tenho já vários relatos, eu levantei alguns estudos a respeito disso. Sabe, a pessoa ela passa por uma cirurgia que custa R$200 mil pelo SUS. Aí vem aquele negócio, mas a vida não tem valor, não pode precificar a vida. Mas tem um fenômeno no Brasil de judicialização da saúde que só o Estado de São Paulo gasta bilhões de reais por ano com decisões judiciais na área da saúde. E vai de andador para idoso, fralda, até os remédios e os tratamentos mais experimentais que você pode imaginar. Então, é difícil, né? Então, quer dizer, isso tem que ser debatido. E, na verdade, era dado para os alunos, era oferecido como uma fórmula pronta, né? Fórmula pronta. E tem um motivo para a gente estar debatendo isso, que é qual é a relação da crise que a gente está vivendo com a Constituição? Por que se torna necessário debater isso? Porque um dos argumentos que eu achei mais fantásticos de descobrir em detalhes como funciona é o seguinte. A nossa Constituição é muito longa, só perde para a da Índia e da Nigéria, tá? É extremamente longa, prolixa, como os professores comentam às vezes, né? Embora prolixa. A nossa Constituição é longa. Sendo longa e tendo todos esses direitos sociais, coisas que a Constituição coloca nos direitos sociais lá. Eu tô agora aquecido com o documentário, capítulo 3 dos direitos sociais. Né? Olha só. Coisas que a Constituição coloca. Coloca defesa da moralidade, defesa do princípio de eficiência, defesa da saúde, direitos trabalhistas, etc. Cara, muita coisa, entendeu? Posto tudo isso lá, todas essas matérias são foro jurídico daquele que defende a Constituição, Supremo Tribunal Federal. Considerando que a Constituição é longa e abrange muitos direitos, todos eles são judicializáveis através da Corte que cuida da Constituição, das matérias constitucionais, portanto, Supremo Tribunal Federal. Ainda, na Constituição de 88, foi posto a possibilidade de ação de inconstitucionalidade, podendo criar o recurso dos parlamentares entrarem no STF para impedir uma lei, ou até para pedir ajuda do STF, por alguma coisa que entendem como inconstitucional. Isso criou, como muitos entrevistados colocam, um fenômeno de judicialização da política. Sim.
Porque um monte de coisa que não tem consenso político, é levado para o Supremo Tribunal Federal porque está na Constituição. Então, por exemplo, assim, o Estado não está dando as vacinas para o povo, mas a saúde não é um dever do povo. Então a gente pode levar para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal pode decidir. O Estado não está dando comida para o povo. Ué, mas a alimentação não é um dever constitucional? É um dever constitucional. Então nós podemos levar para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal pode decidir. Só que o Supremo Tribunal Federal não tem responsabilidade de gestão econômica, não tem responsabilidade de gestão política, não tem responsabilidade de compor politicamente os diversos interesses dos partidos, etc. Então, é na base, literalmente, da caneta. Só que com uma Constituição longa e com esses dispositivos, esses recursos à disposição, é impossível que não seja assim. E aí uma coisa que é interessante, que é obviamente falando no sentido figurado, muitas vezes essa atuação do Supremo Tribunal Federal é fruto da própria Constituição.